Pois é, eu queria que você começasse se apresentando, assim. É a primeira das milhões de vezes que você vai voltar em Belo Horizonte para lançar todos os seus livros. Fala um pouquinho da sua vida. Minha vida... Minha vida profissional começou super cedo. Assim, comecei a escrever com 8 anos de idade, óbvio que sem saber que eu estava começando nada. Eu escrevi porque eu gostava, achava escrever era uma brincadeira como todas as outras brincadeiras. Mas, quando eu escrevi o livro, que foi publicado, assim, foi um movimento da família com a minha escola, e fizeram um livrinho, eu ilustrei, e teve lançamento e tudo, eu decidi que eu queria ser escritora. Quando eu anunciei essa decisão, foi muito mal recebida, e disseram que eu tinha que ter um trabalho e escrever nas horas vagas, ou seja, não é um trabalho. E aí eu desisti e fui fazer jornalismo, né? O tempo passou um montão, aí eu fui fazer faculdade de jornalismo, porque é a faculdade que ensina a escrever um outro tipo de texto, não é o texto literário, mas é a faculdade onde eu poderia escrever, trabalhar escrevendo. E aí não teve jeito, porque depois da faculdade eu recebi um convite. Durante a faculdade, eu recebi um convite para o Lira Neto, que é biógrafo. Que esteve aqui semana passada. Ah, foi semana passada dele. O Lira era editor da Fundação Demócrito Rocha, uma editora de um grupo de comunicação de Fortaleza. E ele criou uma coleção chamada Terra Bárbara, que são perfis biográficos, são livros curtos, perfis biográficos de personalidades cearenses ou que fizeram história no Ceará. E ele estava procurando novos autores para escrever esses textos. E eu era estudante de comunicação. E ele perguntou se eu não queria escrever um texto para a coleção, e eu disse que ia pensar em quem. Quem seria esse personagem que eu queria biografar. E aí, isso foi numa quarta-feira. Na quinta-feira, o Frei Beto foi a Fortaleza fazer uma entrevista, concedeu uma entrevista para o meu curso, para os alunos do curso de comunicação. E ele passou a entrevista inteira, e eu pedi permissão para assistir, e ele passou a entrevista inteira falando que o Brasil e o Ceará deviam uma biografia do Frei Tito, que foi contemporâneo e amigo dele. E aí, por causa disso, eu escolhi escrever sobre o Frei Tito, fiz essa breve biografia. Não é uma biografia, né, é um ensaio biográfico. Depois escrevi sobre a Raquel de Queiroz, 2 anos depois, o que foi difícil, porque eu recebi muitas críticas na época por ter escrito sobre o Frei Tito, e depois por escrever sobre uma autora que sempre assumiu que conspirou a favor do golpe, que tinha todos os seus conchavos, que sediou reuniões na casa dela na época do golpe, enfim. Mas escrevi sobre ela, falei desse... Foi um exercício difícil para mim no momento, mas eu falei do que eu tinha que falar, dos 2 pontos de vista, mas aí encerrou a minha carreira de ensaísta biográfica, porque eu recebi um convite para escrever para criança. E de 2004 até 2000 e até agora eu estava escrevendo livros para criança e adolescente. Aí, para falar desse, assim, como é que esse entrou, aí já é um outro, porque esse livro tem toda uma história. Por isso que a Marilda e o Nelson estão aqui? Hã? Por isso que a Marilda e o Nelson por isso que a Marilda e o Nelson estão aqui. Mas então começa a conversar. Como é que foi a publicação do Cabeça do Santo? É bem longa a história da Cabeça do Santo. Eu, em 2006, depois disso tudo, de ter feito a faculdade de comunicação, eu fiz um mestrado em literatura e fui trabalhar nessa mesma editora no lugar do Lira. O Lira foi para São Paulo e eu fiquei no lugar dele como editora. E aí foi muito cansativo, assim, eu achei difícil lidar com o mercado editorial do ponto de vista do editor, por isso que eu sou muito compreensivo com os editores. Tenho uma grande compaixão e sou... Falando você, Carol. Eu olhei para a Carol, porque eu não me senti muito confortável na posição de editor. Assim, eu acho que você lida com ansiedades e com expectativas que eram altas demais para mim no momento. E aí eu decidi largar o emprego e ser escritora, tentar me dar a chance. Na época você não tinha conhecido a Paulinha Pimenta, não? Não conhecia a Paulinha Pimenta, porque aí tinha dado tudo certo, eu não teria sofrido. Eu teria sido editora dela e tinha sido tudo bem. Mas não foi, não deu. Isso era 2006. Já estava publicando na Gutenberg. Quase, Afonso. Perdi. Viu como não dava para ter sido editora? Eu poderia ter achado. Não, mas aí eu decidi que eu ia me dar a chance de viver,
de ser escritora. Eu já tinha publicado alguns livros, estava com uns 3 livros, já tinha um convite para publicar pela Saraiva, em São Paulo. Eu comecei publicando para a editora de Fortaleza, então, publicar para uma editora de São Paulo, com distribuição nacional, era um passo que me deu uma confiança, assim, de que isso podia ser um caminho. E decidi que eu queria me dedicar a isso e que eu queria estudar escrita criativa, que eu queria estudar para escrever melhor e para me profissionalizar. O que é um tema muito controverso ainda, porque sempre que se fala nisso, de estudar, de fazer curso, ainda existe um monte de gente que acha que isso não é necessário, que acha que o trabalho artístico ele tem que ser espontâneo e que cursos dessa forma são uma interferência muito mais negativa do que positiva, uma coisa que eu discordo totalmente. E aí eu fui procurar livros, como não tinha nenhum curso em Fortaleza, fui procurar livros. E encontrei um livro que é o Como Contar um Conto, do Gabriel Garcia Marques, que é a transcrição de uma oficina dele, com 10 escritores, cada um leva um projeto de texto, né, de trabalho, e ele dá opinião. Não, isso está bom, isso funciona, isso aqui você pode mudar, aqui você tem que incluir um personagem, isso aqui você tem que desfazer. Então, quando eu li aquilo, eu disse exatamente o que eu precisava e o que eu queria. E, a essa época, eu já tinha lido a obra dele quase toda, a obra ficcional. A jornalística, até hoje, eu não consegui ler toda. E, então, quando eu vi esse livro, eu fiquei num estado de obsessão de querer saber, de conseguir fazer essa oficina também. Então, comecei a escrever para... Tem umas pessoas aqui que já ouviram essa história várias vezes, mas Fernando já ouviu. Não, mas eu conto para quem não ouviu também. E aí eu achei, bom, é simples. Esse curso acontece na Escola de Cinema em Cuba, eu mando um e-mail para lá e pergunto o preço, pergunto a data, junto o dinheiro e vou. E é fácil. E aí escrevi para lá, olha, eu queria saber informações sobre o curso com o Gabriel Garcia Marques e tal, eu sou escritora, tenho, não sei lá, 4, 5 livros publicados, queria saber quando quanto é, como é a forma de pagamento, se aceita cartão, sei lá, perguntei uma coisa assim. E aí a pessoa respondeu, muito obrigada pelo interesse, mas esse é um curso para convidados, não é um curso com inscrições abertas. Aí eu insisti, não, mas como? Convidados como? Precisa ter um convite, precisa de uma carta-convite? Aí ele responde, não, convidados do Gabo. Convidados do Garcia Marques, pessoas dos círculo de amizade deles, ou indicado por amigos. E aí eu vi que eu não tinha nenhum amigo do amigo que fosse amigo do Garcia Marques. Mas passei um ano perguntando a outras pessoas. Na escola tinha a lista dos e-mails dos funcionários, dos professores, eu escrevi para todos durante um ano. E todos respondiam a mesma coisa, mas eu tinha esperança de que dissesse assim, não, mas ano que vem a gente vai abrir uma turma com inscrições abertas para as pessoas normais, mas nunca aconteceu. E aí, um dia, depois de um ano, eu resolvi escrever o último e-mail e achei o endereço de uma pessoa para que eu não tinha escrito ainda. Maria Júlia, é o nome dela. Tinha M. Júlia só. E aí eu escrevi para ela e disse, olha, faz um ano que eu estou escrevendo, eu já sei a resposta, esse é o último e-mail. Era bem dramático. Esse é o meu último e-mail para marcar que eu vou finalmente entender, que eu não vou conseguir. Sei lá, era um negócio, eu tenho guardado, eu não tenho coragem de dizer exatamente como era, porque era muito brega. Mas aí eu perguntava, enfim, se no futuro não teria alguma perspectiva de um curso para pessoas normais. E aí ela responde que muito obrigada pelo interesse, mais uma vez, eu sei que você está muito interessada, todo mundo já devia ter falado que eu tinha escrito. E, de fato, o curso é para convidados do Garcia Marques, inclusive, esse ano ele já mandou a lista. E aí ela deu uma pausa, assim, deu uns 4 enter, e aí colocou, mas ele só mandou 9 nomes e a oficina tem 10 vagas. Só que eu não posso simplesmente botar o seu nome na lista. O que eu posso fazer por você é que em uma página você manda, metade da página você manda o seu currículo, o que você já fez, o que você já publicou e tal, e na outra metade, em um parágrafo, uma sinopse de uma história que você queira desenvolver na oficina. O que eu posso fazer por você é imprimir e entregar para ele. E aí ele vai decidir. Isso era outubro. A oficina seria de 2 de dezembro. E aí eu costumo dizer que eu saí nesse momento, refleti bastante, mas é mentira. Eu fiquei rodando ao redor da mesa de jantar na sala da minha casa, pensando o que é que eu ia fazer, porque dependia só de mim e do meu talento para encontrar uma história boa o suficiente, um resumo de uma história boa o suficiente para chamar a atenção do Prêmio Nobel Gabriel Garcia Marques.
Então, não dependia de dinheiro, não dependia de ninguém, de indicação, não dependia de mais nada, de sorte, nada. Dependia de mim, do que eu ia fazer com essa folha, um pedaço de papel. E aí eu ainda tenho o hábito de colecionar histórias de jornal, notícias de jornal que eu acho que podem render uma história. E isso tem muito a ver com a minha formação de jornalista. A maioria dos meus textos ele parte de histórias reais. E, nesse caso, eu tinha visto uma matéria feita por uma jornalista amiga minha, lá de Fortaleza, que ela é especialista em cobrir matérias de religião. Ela é muito católica, então, tudo que tinha texto de Maria, Romaria de Santo Antônio, Romaria de São Francisco, Padre Cícero, tudo ela fazia uma matéria. E aí me chamou a atenção, porque sempre essa matéria assim, os fiéis foram de joelhos, rezando, muitos milagres. Maria do Rosário, 52 anos, foi curada de um tumor na cabeça. Era sempre as matérias assim, no mesmo. E aí, nessa vez, ela falava de uma história bizarríssima que aconteceu na cidade, que se chama Caridade, que fica antes de Canindé, que é um centro de peregrinação para São Francisco. E Caridade, indo de Fortaleza para lá, fica antes do lado esquerdo. E, há 25 anos, o prefeito decidiu que Caridade seria um centro de peregrinação para Santo Antônio. Então, fez um projeto, conseguiu um apoio e mandou fazer uma estátua de 33 metros de Santo Antônio para colocar no morro lá da cidade e para ser inaugurada em junho, 12 de junho do ano seguinte, e fazer da cidade, porque Juazeiro, Canindé, a economia dessas cidades é o turismo religioso mesmo. Então, pronto, Caridade iria prosperar por causa de Santo Antônio. Aí, por um erro que ninguém sabe o que foi direito que aconteceu, e eu também desisti de pesquisar, a pessoa que tomava conta da obra mandou montar a cabeça no chão. Então, eles montaram o corpo no morro, e a cabeça é toda feita de peças simétricas, né? 2 em pares, na frente e atrás. Aí ela deveria ter sido montada, eles deviam ter feito uma estrutura de andaime ao redor do corpo, e montado a cabeça de baixo para cima, peça por peça. E alguém mandou montar no chão. E ela está lá há 25 anos. Essa cabeça está no chão de Caridade há 25 anos, inteira, oca e do tamanho de uma casinha. E a matéria falava que a população de Caridade estava muito incomodada, revoltada com esse sacrilégio contra Santo Antônio. E aí ouvia uma pessoa, Maria do Rosário, 56 anos, diz que fala da sua indignação. Ela dizia assim: é um absurdo, porque essa cabeça serve de morada de bicho, serve de banheiro público, serve de motel. E, inclusive, um vagabundo já morou nessa cabeça. E aí foi essa frase que me perturbou. O que é que pode acontecer com uma pessoa que entra na cabeça de um santo como Santo Antônio? Eu fui criada em família católica e Santo Antônio foi uma presença forte na minha educação por vários motivos. Um dos motivos é porque é o santo casamenteiro. Então, a gente, assim, na idade de 15, 16 anos, as mães e as avós começam a pedir a Santo Antônio para que encaminhe os seus familiares, as mocinhas da família, para não ficarem no caritó. Então, eu fiquei imaginando, e eu sempre fui muito intrigada. A minha avó, eu fui criada com a minha avó, ela era muito católica, e ela abria o oratório que ela tinha em casa e rezava para vários santos ao mesmo tempo, pedindo coisas para várias pessoas. E eu era muito intrigada na infância como era o percurso dessa oração, né? Porque ela rezava para várias pessoas. Aí tinha São José, Santa Rita, Nossa Senhora da Cabeça, Nossa Senhora das Graças. E eu imaginava o que acontecia com a organização, como é que eles operacionalizavam porque dava certo, as coisas se resolviam. Eu ainda ficava pensando como era que ia. A minha avó rezava, ia para aquela imagem, a imagem fazia uma conexão, eles faziam reunião depois, quando fechava a porta do oratório. Olha, Nossa Senhora das Graças, você cuida de fulano, você cuida de fulano. Então, eu tinha muitas questões. Então, eu ficava imaginando, se alguém reza para Santo Antônio, vai para algum lugar. Será que vai para essa cabeça? Então, se fosse para essa cabeça, será que se uma pessoa dentro da cabeça iria ter acesso? E aí surge esse personagem, surge o parágrafo que eu mandei para a oficina, que é um homem está andando numa estrada. Na época, eu não sabia ainda por que ele estava andando nessa estrada. E ele acha um lugar para se abrigar, está chovendo, ele procura um lugar para se abrigar, encontra uma gruta para passar a noite, mas acorda às 5 horas da manhã ouvindo vozes de mulher. Sai da gruta para ver quem são as mulheres e descobre que a gruta é uma cabeça oca, gigantesca, inacabada, de uma estátua de Santo Antônio.
e que essas vozes são as orações que as mulheres fazem e reverberam dentro da cabeça. Então, foi isso que eu mandei. E aí, um mês depois, aí chegou o resultado. Ela mandou um e-mail dizendo que ele tinha gostado muito da história e que eu estava sendo convidada para a oficina. Dava para pagar com cartão de crédito? Tudo? Não, não paga nada, não paguei nada, na verdade. A gente assina um termo de... Eles pagam, na verdade, tudo. Eles dão hospedagem, alimentação, e a gente assina um termo dizendo que tudo que fizer na vida com essa história tem que dizer que começou lá. Essa é a troca. E como é que foi lá? Foi inesquecível. Primeiro primeiro pelo ambiente, porque é na Escola de Cinema de Cuba, é o principal centro de formação de cineastas da América Latina, com esse compromisso de formar cineastas com um olhar latino-americano, com um olhar próprio do seu país, do seu continente, em português e espanhol, enfim. E passaram vários cineastas pela escola, dando oficinas, visitando, dando cursos livres. O contexto da escola já é muito estimulante, em Cuba, em San Antônio de Los Baños, afastado de Havana, mais ou menos, eu não sei em quilômetros, 45 minutos, mais ou menos, de Havana. E um lugar cercado por um pomar de laranjeira. Então, até hoje, eu lembro do cheiro de lá, da beleza, do cheiro do lugar. E o contexto dos meus colegas de curso, porque éramos, na verdade, um mexicano acabou não indo, então foram 9. E todos, assim, tinha um que... Sim, todos vinham por indicações de pessoas amigas do Garcia Marques. A colombiana, Ana Maria, trabalhava com a filha da Maruja Pachón, que é aquela mulher que foi sequestrada, que a notícia do sequestro é sobre ela. Né? E ela disse que estava em casa, e essa moça ligou para ela e disse: Ana, o que você vai fazer na primeira semana de dezembro? Ela: nada, sim, vou trabalhar. Você quer ir para o curso com o Garcia Marques? Porque ele me perguntou se eu tinha alguém. Tá, quero. Ela me contou isso, eu fiquei chocada. E aí a outra... Eu fico com medo de falar essas coisas depois, mas eles não vão ver isso, não, porque eles não falam português. A outra, a peruana, porque... Bom, mas se ela contou, não é segredo, né? Ela contou para todo mundo. Ela tinha um amante, que era um cineasta alemão, que estaria no Festival de Havana, que é muito amigo do Garcia Marques, e pediu para uma vaga para ela, para eles se encontrarem durante o festival. Inclusive, ela faltou aula. Talento puro? Puro talento. Outro era filho da melhor amiga da mulher do Garcia Marques, assim, amiga de colégio. Todos eram assim, só que eles eram bons, deu sorte, a maioria. Eles tinham um trabalho, tinham um percurso e tudo. Isso também foi importante para mim. A Ana Maria, essa colombiana, ela escreve novela na Colômbia, na Caracol, na emissora Caracol, na Colômbia. O mexicano, que foi o Joaquim, ele escreve, agora ele está escrevendo para a HBO, mas ele escrevia novela na Croácia. Então, eram pessoas com experiências de escrita, que viviam de escrever. Mais roteiro mesmo. Mais roteiro, ninguém com literatura, só todos roteiros de cinema e TV. Que viviam de escrever e que eram pessoas com uma formação incrível, e a gente é amiga até hoje. Aí teve esse segundo fator. E o fator de estar com Garcia Marques uma semana, tendo aula com ele. Não tem... Eu acho que eu nunca vou ter outra coisa que chegue nem perto disso. Gente, quem quiser fazer pergunta, fica à vontade, tá? A gente vai conversando, mas pode interromper, se for o caso, tá? E ele chegou a dar aula mesmo, ou era realmente uma orientação? Ele chegou, a gente tinha que receber lá na entrada. A gente subiu com ele até a sala, ele sentou, todo mundo sentou, a diretora falou lá umas palavras: sejam bem-vindos, não sei o quê. E aí ele disse: bom dia, eu vim aqui só para escutar. Aí apontou, era um círculo, um semicírculo, assim, um U de alunos. Aí ele: você, comece, qual é a sua história? E aí o primeiro contou. A minha história, eu lembro perfeitamente, porque eu fiquei completamente apavorada. Ele disse: a minha história, eu comecei a pensar nessa história depois de um sonho. Ele: não, história que começa em sonho nunca presta. Aí ele: mas é uma história, 50 e tantos homens encapuzados corriam atrás de mim. Aí ele: mas sim, e o que é que acontece na história? Aí eu corria, os homens encapuzados, não sei o quê, não sei o quê. Ele: mas o que é que acontece? E ele não conseguia, ele descrevia e não contava a narrativa, a ação da história. Ele contava descrições de cenas isoladas. Aí ele: não, pense em outra história, porque essa aí não dá certo, não. Próximo. Aí passou para o próximo.
Aí a próxima também ele não gostou. E era uma pessoa experiente. E aí ele, próximo. Eu achei que eu só iria falar no dia seguinte, porque éramos 9, eu era a última. Então, eu achei que, sei lá, iam ser 3, 4 no primeiro dia, na segunda rodada eu estaria lá. Foi passando rápido. Só que foi passando rápido, e era próximo, e eu vendo gente boa, gente com experiência. E a oficina era de roteiro de cinema, não era de texto literário. E eu não tinha nenhuma experiência em roteiro de cinema. E aí, quando eu vi gente experiente sendo próximos, sendo despachada, quando ele chegou em mim, aí ele disse, agora a brasileira. Aí eu comecei a contar, a história de uma pessoa, não sei o quê. Aí comecei a contar isso tudo que eu contei para vocês. E aí eu contava com uma parte do meu cérebro e a outra parte do meu cérebro ficava. Ele vai me expulsar. O que é que eu vou dizer para as pessoas? Próximo. Eu já tinha contado. Não tinha mais próximo, eu era a última. Então, humilhação, porque os outros tinham a palavra próximo para amenizar. Né? Eu fiquei, meu Deus, o que eu vou dizer para as pessoas? Eu já contei para todo mundo que eu estava aqui. Meu Deus, que vergonha, já saiu no jornal. Eu vou voltar. O Ministério da Cultura vai mandar eu devolver o dinheiro da passagem. Como é que eu vou fazer? Eu juro que eu não sei como, mas eu conseguia pensar as duas coisas ao mesmo tempo. E, enquanto eu falava a história, ele estava sentado já meio deitado, assim, ele foi levantando. Ele foi levantando e foi se apoiando, botando o cotovelo na mesa. E eu achei que ele estava levantando praticamente para me bater. Eu nunca consegui pensar numa coisa boa. Ele foi, levantou, aí eu terminei. Aí eu tinha duas dúvidas. Ou ele tinha achado muito... Eu tinha duas possibilidades. Ou ele tinha achado muito ruim, ou ele não tinha entendido nada do meu espanhol. Também ainda achava isso. E aí ele levantou, aí fez aquele silêncio, todo mundo olhando para mim, apavorado. Assim, apavorado não, espantado. E aí ele olhou para o professor assistente, que é o Fernando Leão de Aranoa, que é um cineasta espanhol. Ele olhou para o Fernando e disse, até que enfim, uma boa história. Aí eu morri, aí eu desci. Eu lembro que eu nunca tinha tomado cerveja. Esse dia eu desci e tomei uma garrafa pequena, assim, inteira. Alguém me entregou, não sei nem quem, porque foi muito forte. Aí ele ficou, bom, então, deixa eu ver se... Aí ele gostou e tudo, mas foi pedir mais detalhes. Então, a sua história é sobre uma cabeça de um santo abandonada. Isso. Cabeça cabe a uma pessoa, cabe. Apertada, a pessoa tem... Não, dá para a pessoa ficar em pé. Dá para a pessoa ficar em pé. Então, esse personagem você conhece, é real, e a cabeça você inventou. Não, a cabeça existe, o personagem eu inventei. Não é possível. Existe uma cabeça de um santo gigante do tamanho de uma casa. Eu disse, existe. Eu não acredito. Por que, como ainda está lá essa cabeça? Por que ninguém tira? Eu disse, porque está lá, ninguém tem dinheiro para tirar. E tal. Não, eu não posso continuar conversando com vocês se você não me provar que a cabeça existe. E, nessa época, não era fácil como hoje, você pega o celular, o iPad, e abre no Google e mostra. Então, na escola não tinha Wi-Fi, a gente tinha que, para usar a internet, tinha que ir lá no centro, lá na sala de computador, eu não tinha smartphone. E aí, só que eu tinha filmado, antes de viajar, eu tinha ido, tinham me convidado para uma palestra lá no interior do Ceará, eu disse, eu vou de graça com uma condição, se passarem caridade antes. O seu motorista passar em caridade antes. Aí passaram, e eu filmei, só que eu filmei assim, primeiro eu estava toda desarrumada, assim, toda com roupa de quem estava viajando, espinteada, e eu fiquei fazendo graça, botava o ouvido na cabeça, tentava subir. E aí foi essa filmagem que eu mostrei para ele. Eu tinha uma câmerazinha, aquelas câmerazinhas ainda de fita, e aí passei para um DVD lá na escola mesmo, mostrei no dia seguinte. Aí ele ficava assim, inacreditável, increíble. O Gabriel Garcia Marques não acreditava na existência dessa cabeça. Porque ele só conta coisa verdadeira, ele nunca inventou nada nas coisas dele. E aí, não deu para desenvolver o livro lá, claro, porque eram 5 dias de aula, e aí tinham outras histórias, né, outras pessoas. Basicamente, ele deu algumas sugestões importantes, mas assim, saiu matéria dizendo que o livro foi desenvolvido todo lá e não foi. Foi o começo, o embrião. Isso foi em 2006, eu lancei o livro em 2014. Foi um longo percurso de lá para cá. Pergunta, gente. Hoje eu estava conversando com a Carol mais cedo sobre livros de escrita criativa. Né? Eu estava comentando com ela que existem muitos livros que são assim, como se tornar um best-seller, como escrever um romance de sucesso. E essa fórmula ninguém tem.
Ninguém tem. Nem o Gabriel, nem o Garcia Marques, ninguém. Como fazer um romance de sucesso, como escrever um best-seller, isso é fórmula, ninguém tem. Então, se o curso e se o livro promete, já começa prometendo isso, já está errado. O que eu acredito no curso de escrita, não, a crítica que as pessoas fazem é que os cursos de escrita criativa acabam criando formas de receita de bolo, que os alunos seguem aquela receita de bolo e fazem coisas muito parecidas umas com as outras. Existe curso assim mesmo. E existe métodos que são assim mesmo, e a gente pode ver isso muito claro, por exemplo, no cinema americano, nesse tipo de filme de aventura, de sessão da tarde, que a gente, hoje em dia, começa a assistir e já sabe tudo o que vai acontecer, já sabe quem vai ficar com quem é o cara que parece bom, mas vai ficar mal, porque existem no mercado de roteiro do cinema americano, existem manuais, que aí não são livros que levam o autor a refletir e a construir seu próprio texto, mas são manuais com fórmulas. Tem vários assim que dizem, no seu roteiro, na página 5, você deve fazer um personagem morrer. Na página 10, o personagem que está vivo deve se apaixonar pelo fulano de tal. Então, isso é uma fórmula. O que as pessoas criticam são cursos que tentam enquadrar todo mundo nessa mesma fórmula. Aí eu concordo. Mas existe outro tipo de crítica também, que diz que o artista precisa trabalhar só com a inspiração, trabalhar só com o sentimento, só quando a musa surge, quando está inspirado. Se um escritor profissional for esperar por isso, se um ilustrador profissional for esperar por isso, eu acho que qualquer artista, principalmente no mercado editorial, não consegue terminar nada. Porque a gente tem, no caso desse livro, eu tive um momento de intuição, de inspiração, que foi quando eu vi essa matéria e eu percebi que ali eu tinha um personagem, eu tinha uma história para contar. Mas, para o livro ficar pronto, se eu tivesse dependido de inspiração, de iluminação, de sei lá o quê, eu não tinha conseguido. Eu só consegui porque eu estudei técnicas narrativas que não são coisas inventadas por americano ou por contemporâneos. Vem de Aristóteles na poética. Então, o autor dos que eu mais gosto, que é o Robert McKee, que é um professor de roteiro, que é um professor americano, mas não é esses de molde, ele tem todo um estudo a partir do teatro inglês, que vem de Aristóteles para frente. Então, eu acredito que o curso ajuda um autor a entender o que é a construção de um personagem, o que é a construção de estrutura narrativa, como é que você transforma uma ideia num texto, num romance, como você trabalha com a emoção, com o ritmo da emoção dentro do seu texto, né? Como você, principalmente se o seu texto envolve suspense ou envolve algum tipo de mistério, algum tipo de situação que precisa ser resolvida ao longo da história. Então, saber lidar com esse conceito que esse professor fala, que é o hook, o hold e o payoff. Você tem que prender o seu leitor, você tem que conquistar o seu leitor, depois você tem que envolver e você tem que depois compensar, dar o final que ele espera, do que ele quer, de uma forma que ele não espera. Então, sem esse conhecimento de narrativa, eu não teria feito nada do que eu fiz, assim, não teria conseguido fazer esse livro, não teria conseguido fazer outras coisas que eu fiz. E a minha opinião é essa, é que é muito trabalhoso escrever, principalmente romance. A gente tem esse momento inicial de inspiração, de ter a ideia do que vai ser a história, mas para construir, fazer esses personagens viverem, interagirem, e sofrerem, e ficarem felizes de novo e saber como terminar, exige um preparo. A Paula, que está aqui, que tem quantos livros já, Paula, de romance? 12 já. A Paula estudou escrita criativa na Inglaterra. Eu acho que ela é uma testemunha também do que eu acho que ela concorda com o que eu estou falando. A gente não esperar essa... Mas tem muita gente fazendo isso. Tem muita gente ainda enganada com essa coisa de que acha que você tem que... Então fala um pouquinho mais, na hora de escrever. Como é que foi? Na hora desses 6, 8 anos, não foi? Foi. Como é que foi isso? 6. Primeiro, como a oficina... Eu te respondi? Como a oficina era de roteiro, de cinema, e depois da oficina eu fui estudar roteiro, eu passei 4 anos trabalhando nessa história como roteiro, com linguagem de roteiro. E não era uma linguagem que... Primeiro, eu não sou uma leitora de roteiro, não era. Depois eu comecei a ler, mas eu não era uma leitora de roteiro. E escrever roteiro, para escrever, você precisa conhecer qual é a linguagem, e como é que funciona, e ter a experiência de ver
como é que do roteiro o filme é feito, enfim, o que é roteiro, o que é interferência do diretor, o que é do diretor de arte, o que vem do autor. Eu não tinha essa experiência. Então, eu passei 4 anos dando murro em ponta de faca, quebrando a cabeça e consegui chegar num argumento, consegui fazer uma primeira versão de roteiro, mas não andou. E fiquei tentando entender como é que esse mercado funcionava. Eu achei que, talvez, se eu tivesse uma produtora que gostasse da ideia e me ajudasse, sei lá, me sugerisse um co-roteirista para trabalhar comigo, e fui procurando caminhos, falei com várias pessoas, e aí até que eu conversei com uma pessoa chave. Assim, eu conheci a Heloísa Buarque de Holanda, em Fortaleza, por causa da Raquel de Queiroz. Ela é uma pesquisadora da obra da Raquel, e a gente fez uma palestra juntos, e é uma pessoa incrível, sensacional, sabe? Viveu toda essa poesia brasileira dos anos 70. Enfim, aí eu criei coragem, falei com ela, disse: Heloísa, eu sei que seu filho é o Lula, da Conspiração Filmes, eu vou te pedir uma coisa que eu estou pedindo muito constrangida, mas eu queria... Contei essa história toda, contei que esse projeto estava empacado, porque eu não estava sabendo como tramitar no meio do cinema, e queria conversar com ele para pedir uma sugestão. E aí ela, tá, não, claro, aí mandou, no mesmo dia, mandou um e-mail para os dois, e aí ele marcou. Eu estava fazendo, meu doutorado foi no Rio, eu estava indo e voltando para o Rio, então eu estava sempre lá. E aí ele me mandou um e-mail marcando uma data que eu estaria lá, e fui. Aí fui para o escritório dele, que fica junto da casa dele. A história também é engraçada. Tudo que tem a ver com esse livro foi muito engraçado. Eu cheguei no escritório muito constrangida, e ele chegou muito com a cara de: vou receber essa pessoa que a minha mãe mandou. Ele estava bem assim: oi, tudo bem? Você é amiga da minha mãe, né? Tá, então, senta aí, como é? O que é a história? Aí eu já estava super constrangida. Não, a minha história é sobre... Aí contei esse negócio aí resumido, aí falei até onde eu estava na história, que esse cara, eu estava ouvindo as orações, que ele ia começar a armar a situação a partir das orações, que ele estava armando a confusão. Aí, na hora que eu estava assim, que ele estava se interessando, aí a filha dele chega e diz assim: pai, a mamãe ligou, está na casa do Gilberto Gil. A mãe dela é a Letícia Monte, que é a irmã da Marisa Monte. A mãe disse que está lá na casa do Gil, a reunião vai demorar. Ela disse: você tem que levar a gente para a capoeira. Aí eu disse: acabou a reunião, ele vai levar a menina para a capoeira. Aí eu já comecei a juntar minhas coisas. Aí ele levantou, aí deu 3 giros em torno dele mesmo. Aí disse: você se importa de ir comigo levar os meninos para a capoeira, para você terminar de me contar a história? Eu disse: não, a gente vai para a capoeira. Aí fui com ele levar os filhos para a capoeira, e deixou os meninos, a gente sentou num restaurante japonês, de sushi do Rio, e com 100% dos garçons cearenses. Aí ele: tá, agora me conta de novo. Não tinha ninguém, só nós dois no restaurante e, sei lá, 8 garçons. E aí eu comecei a contar a história, começou a juntar garçom atrás de mim, todos ouvindo. Aí eu contei tudo desde o começo, e onde é que já estava, tal, e eles todos interessadíssimos. Aí ele olhava para mim, olhava para os garçons, e aí ele disse: olha, vou ser muito honesto, faz isso como literatura, porque é o que você sabe fazer, porque desse jeito você não vai conseguir nada. Nenhuma produtora compra um projeto de uma pessoa desconhecida na área, assim, a partir do argumento. Você não vai conseguir isso, nunca. Então, faz como roteiro, publica o livro, e aí depois você vê como é que se tenta adaptar a partir do livro, pronto. Desse jeito você não vai conseguir nada. A partir desse dia, eu cheguei em casa à noite, na casa onde eu estava, e, a partir desse dia, eu deixei o arquivo que eu estava trabalhando de lado, abri um arquivo novo para escrever como romance. Isso coincidiu com o meu doutorado. Acabou que o meu doutorado foi sobre esse percurso da construção do romance, e eu fiz uma análise da preparação do romance do Roland Barthes, dos 2 livros. Eu fiz uma análise disso, juntando, na verdade, vários autores, e fiz uma coisa que algumas pessoas estão começando a fazer no Brasil, que é apresentar como resultado de pós-mestrado, doutorado em literatura, uma obra literária, junto com um ensaio teórico. Alguns outros, a Adriana Lisboa fez isso, a Tatiana Salem Levi fez isso, e eu fiz também. Então, o percurso primeiro foram esses 4 anos problemáticos. A partir daí, fluiu muito bem com as dificuldades naturais de construir um texto. Por exemplo, eu precisava decidir por que ele ia para essa cidade, por que ele ia fazer lá, por que ele estava passando, ele estava só passando e encontrou essa gruta e lá ficou, ou ele tinha uma backstory, né? Ele tinha um motivo para estar lá. Então, eu fui construir a vida desse personagem, do Samuel. De onde é que ele vinha, quem era ele, e o que é que ele ia fazer lá, o que é que ele estava buscando. Então, tive
Esse primeiro momento de trabalho construindo o personagem. Depois, o ambiente, o cenário. Eu não queria ambientar a história na caridade real, com a situação real dessa cabeça lá, porque, primeiro, que era muito controverso, segundo, que não me atraiu o que tinha lá para contar. Assim, o fulano errou, eu não acho que não rendia. Então, eu fui criar, eu transportei a cabeça para uma cidade ficcional, que é Candeia, inspirada numa cidade real lá do Ceará, que é Cococi, que moram só 7 pessoas. Uma cidade que já foi uma cidade próspera do sertão dos Inhamuns, mas hoje não tem água, não tem luz e moram só 7 pessoas lá. E o engraçado é que, felizmente, esse livro recebeu pouquíssimas críticas negativas. E uma das críticas negativas, a pessoa falava que eu tinha exagerado no realismo mágico, porque não pode existir uma cidade com 7 habitantes. Que eu inventei uma coisa que a pessoa pode criar em literatura, mas tem que ter um mínimo de verossimilhança. Como é que eu invento uma cidade com 7 pessoas, sem água, sem luz? Isso não existe. Existe. É Cococi. E eu estava um dia desse dando uma palestra, uma pessoa levantou a mão, eu sou de Cococi, a minha mãe é uma das que está lá. Aí uma das críticas é essa. Outra coisa que também que me falam muito, é de uma personagem que sabe, uma família de mulheres que sabe o dia que vai morrer. Né? E aí também, é muito exagero. E a família da minha avó, toda a minha bisavó, minha tataravó, minha avó e as tias e filhas sabem exatamente o dia que vai morrer. Elas na véspera, elas dizem. Você sabe também, não? Né? Não, eu não estou sabendo ainda, não. Eu espero, mas é só quando... você não fica sabendo muito antes, não. Você sabe... A minha começou com a minha bisavó. A minha bisavó estava jantando, aí disse, Toinha, eu vou hoje, viu? Para onde? Vou me encontrar com minha mãe. O boi você fica, a vaca você dá a Francisco, não brigue com ele, a casa você fica e deixa para os meninos. Ele resolveu todas as questões práticas assim, de uma mulher do sertão, numa casa pequena com 2 vacas e 4 galinhas. Resolveu o que tinha para resolver, vestiu uma roupa, já estou com vestido, você me enterra com esse mesmo, que eu gosto dele. Passou um batom, passou rouge, né? Botou lá um brinco, deitou na rede, pronto, morreu. Você inventou isso, né? Não inventei, não, eu juro. Gente. Eu não inventei isso. A minha avó fez isso. Todo mundo faz isso lá. Eu estou acostumada. Eu acho que um amigo meu que ia virar para você e falar assim, você dá para romancista. E ele também, eu não sei se isso aconteceu contigo, mas comigo me fez ter a sensação de que era possível. Por exemplo, uma coisa que me ajuda muito é aquele método das fichas, que eu falo. Tem uma ex-aluna minha aqui, a Fernanda, que fez escrita criativa comigo. Que depois eu comecei a dar curso de escrita criativa porque eu me desesperei de ver um monte de gente querendo fazer, porque, além do Garcia Marques, eu fiz outros depois. E eu me desesperei de ver um monte de gente querendo fazer lá em Fortaleza e não tinha. Eu montei um curso, sei lá, está com 4, 5 turmas. E agora vai sair um livro dos meus alunos. Sai agora, estou muito feliz, agora no fim do mês. Mas aquele método de escrever, de fazer as fichas, né, de você visualizar os capítulos em ficha, aquilo, para mim... Porque tinha dias que eu queria trabalhar no final do livro, tinha dias que eu estava com mais vontade de mexer no começo do livro. E, se eu não tivesse O método das fichas é você pegar um quadro, sei lá, qualquer, e você dividir a sua história em pedaços, que você visualize fisicamente, que você veja. Então, eu coloco ficha, post-it, qualquer coisa, e você vai e coloca introdução, capítulo 1, 2, 3, tal, e o resumo do que vai acontecer. Sei lá, capítulo 6, Samuel escuta a primeira oração da mulher cantando na cabeça. E aí eu tenho um controle do que eu estou fazendo. Se um dia eu tenho uma sacada para uma coisa lá do final, e no outro dia eu estou mais pronta, preparada para escrever o começo, visualizando essa estrutura, eu não me perco. Então, isso, para mim, essa técnica, assim, várias coisas, mas essa principalmente me deu a sensação assim, eu vou conseguir. Porque, se você imagina um romance inteiro, sentado no computador, eu, pelo menos, sentado no computador escrevendo no Word um romance de 200, 300 páginas, é desesperador sem um planejamento. Mas isso ocorre tempo, né? Vamos falar do tempo. Você perdeu esses 4 anos, perdeu aspas, né? Claro. E depois não lhe ocorreu nada durante esse tempo? Porque, por exemplo, a Paulinha faz uns 3 livros, mas já tem uns 18 livros na cabeça dela, pensando. Não, esse tempo, como é que foi? Ocorreu, e eu publiquei outros livros nesse período.
Eu fiz doutorado, continuei trabalhando, viajando muito, como eu vivo e tudo, fiz muita coisa. Não foram anos dedicados só a esse trabalho, né? Mas vai sempre acontecendo. Tanto é que eu tenho um caderno para ir anotando as coisas que eu tenho vontade de escrever. Só que cada vez está mais difícil ter tempo para sentar e escrever. Eu tenho que meio que dar uma bloqueada na vida para conseguir isso. Mas eu não fiz só o livro nesse tempo todo, né? Mas aí continuando as dificuldades. Assim, outra complexidade que eu tinha que lidar e que resolver é porque ele entra na cabeça, o Samuel entra nessa cabeça, começa a ouvir essas orações, e ele precisava identificar as vozes primeiro, para poder, porque a minha ideia é que ele ia usar essa informação, quem gosta de quem, porque ele ouvia a mulher lá rezando. Santo Antônio, faça com que fulano olhe para mim, tal, quero casar com fulano. E aquela coisa do Nordeste, botar o Santo Antônio de cabeça para baixo num copo d'água, de enterrar o Santo Antônio, botar debaixo do colchão. E aí eu tive uma dificuldade. Bom, ele vai ouvir essas vozes e ele vai... Eu sabia que ele ia ouvir as vozes, eu sabia que ele ia armar com a vida das pessoas. Só que eu tinha um problema muito sério. Como é que ele ia armar com a vida dessas pessoas se ele não conhecia ninguém? Se ele era um forasteiro chegando lá, como é que ele ia saber que aquela voz era daquela fulana, que o fulano de quem ela falava era aquele cara, porque ele captava as vozes não só de Caridade, de Candeia, mas dos arredores também, das cidades vizinhas. Era uma antena potente. E aí eu tinha essa dificuldade. Como é que ele não vai dar certo? Ele não vai conseguir. Como é que ele fica um absurdo ele de repente saber adivinhar também quem são essas pessoas, porque ele não é um adivinho, né? Eles têm esse dom aí de escutar, sei lá por quê. E aí foi que eu vi que ele tinha que ter um amigo. Tinha que ter um outro cara. E aí eu criei o Francisco, que é um adolescente que usava a cabeça do santo para ler revistas pornográficas. Porque a cabeça é amaldiçoada na região. Ninguém quer ir para lá porque ela causou a desgraça da cidade. Então, eu criei esse Francisco. E aí é o Francisco que vai ter a sacada de explorar as orações e de armar a situação com as mulheres. E é o Francisco que sabe que essa é fulana, aquela é fulana, e que vai ajudar ele a armar a confusão. Então, eles armam uma confusão imensa, porque começa a dar certo. Ele começa a fazer casamento mesmo. Ele faz um primeiro casamento que é uma coisa estrondosa. Todo mundo fica sabendo que esse casamento aconteceu, e numa cidade que estava morta, o médico que vai lá de 15 em 15 dias se casa com uma das moças, das jovens que ainda moram na cidade. E aí tem um programa de rádio, numa cidade vizinha. Essa moça, essa noiva, vai para esse programa e fala que foi ele. Então, aí começa a fama dele a se espalhar. Esse casamento dá certo, mas os outros ele começa a mentir, a enrolar, a armar a situação, até que ele acaba sendo meio amaldiçoado na cidade. Só que tem um subplot, aí tem outra história, porque ele vai procurar pelo pai. Aí isso eu não posso falar absolutamente nada, porque essa busca dele pelo pai é um mistério que só se resolve no final do livro. Onde é que está o pai dele, onde é que está a avó e tal. Eu não posso dar spoiler. Pergunta, gente? Não perguntem onde está o pai, isso eu não vou responder. O trabalho de escrever é difícil, como qualquer trabalho que tem um resultado bom, é um trabalho... todo trabalho tem as suas dificuldades, mas a ficha ajuda muito. Esse curso do Rio foi no curso Clio, que é um curso que prepara para o concurso para diplomata, que eu conheci um professor desse curso que queria ser escritor, e aí a gente montou um curso lá e foi muito legal. Foram 2 turmas, né, de sábado e final de semana. E eu achei que não ia dar ninguém, porque no Rio tem um monte de curso de escrita criativa em toda esquina, né, e as 2 turmas foram lotadas. Depois a gente abriu uma turma online, mas a turma online ainda precisa de ajustes. Eu senti muita falta do contato, de parar a aula, né? Vocês que fizeram o curso, de, no meio da aula, as pessoas falarem dos projetos e todo mundo ouvir o projeto um do outro. A gente aprende muito com o projeto um do outro também. Eu aprendo muito com eles. Eles vêm com cada ideia sensacional, que eu só não roubo porque eu sou uma pessoa ética e direita. Mas cada aluno, eu já tive cada projeto de aluno assim, incrível. Aí eu fico meio pressionando depois. Cadê? Não vai fazer? Não vai ficar. E a maioria faz ou não faz? Já tem gente. Tem esse livro que vai sair, que são resultado da oficina. Tem uma aluna que fez um projeto de uma série de TV que é finalista do NetLab,
concurso de série de TV que anunciaram agora, que eles dão uma formação, ajudam a formação. Já tem um monte de aluno me orgulhando por aí. Qual é o seu novo projeto? Meu novo projeto, são vários, mas o que eu posso falar eu tenho um romance juvenil que saiu, a Bailarina Fantasma, que é para o público jovem, que é o meu livro para o público jovem que mais vende, que sempre tem leitores. Foi lançado em 2010. E aí agora ele foi para a Companhia das Letras, vai ser relançado ano que vem e eu vou fazer mais 3. A Bailarina Fantasma é uma história de uma lenda urbana lá de Fortaleza, de um fantasma que aparece no Teatro José de Alencar. E os outros 3 vão ser em mais 3 teatros brasileiros, mas não vão ser sempre com história de fantasma, porque aí isso é um desafio imenso quando você faz um trabalho assim, quando você se propõe a fazer uma série de livros, você não repetir a mesma estrutura. Então, não pode mais ser... Então, o segundo vai ser no Municipal de São Paulo, isso já está anunciado, os outros 2 eu não posso falar, depois eu falo, a editora cancela o contrato, vai dar uma confusão. Mas sai o segundo, a Bailarina Fantasma e a Ópera de Anabela saem no ano que vem. Esses são os projetos que estão me ocupando. E os cursos, né? Essa formatação dos cursos para o ano que vem. A Carol me provocou hoje também, com a ideia de fazer um livro com conteúdo do curso. Aí é bem desafiador, eu estava falando para ela, porque já existe muita coisa, então eu tenho que fazer Mas a Gutenberg vai... A Carol da Gutenberg. A Carol da Gutenberg fez a provocação. Se eu vou ter tempo para escrever, é um caminho. Como vai ser, já é outro caminho. Socorro, obrigado. Até a próxima. Agradeço. Até os seus próximos 50 livros, a gente lança todos. Tá bom. Gente, muito obrigado. Até o ano que vem. Obrigada a todos.